Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no mais um DMEcast, hoje com uma pessoa muito especial que eu tenho um carinho e uma admiração enorme. E é uma pessoa que ela vai ajudar hoje todo mundo a se organizar financeiramente, organizar a sua família e organizar as suas férias. Estou com o Gabriel Tider, o paizão investidor. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado, Prazer Danilão. ter Obrigado a você aqui. todos. Muito obrigado, viu, Gabriel, de tomar um pouquinho do seu tempo para ensinar a gente a se organizar financeiramente. Porque eu sou uma pessoa que estou com muita dificuldade para me organizar financeiramente de investimento, né? Sim. Então, e você vai dar uma aula para a gente. Gabriel, eu queria que você se apresentasse para a galera que está em casa, que não te conhece, que você está hypado aí no Instagram, no YouTube, e queria que você se apresentasse para o nosso time aí de pais do Boa. DME. Obrigado pelo convite, Danilo, né? Tamo junto. Eu gosto muito de participar dos podcasts para poder compartilhar um pouco da minha experiência, né? Eu sou mentor financeiro, conselheiro financeiro familiar, já trabalho já nessa parte há mais de 12 anos, já fiz mais de 2.000 mentorias, e eu falo muito sobre a parte de organização financeira, como aprender a investir, multiplicar patrimônio e ter qualidade de vida com a sua família. E viagens é um dos temas muito importantes, saber planejar uma viagem, né? Hoje meu Instagram ele é @paizãoinvestidor, paizão com Z. Paizão com Z. Paizão porque eu sou pai, né? Tenho uma filha Sim. pequena e, cara, a gente guarda, quando a gente guarda dinheiro, lógico, no nosso futuro, mas grande parte do que a gente guarda é para poder trazer experiências nas férias com a família. Então, eu acho super importante esse tema. Obrigado por ter me convidado e eu quero compartilhar minha experiência de como você poder planejar uma boa viagem, né, com antecedência, você pagar menos juros, você pagar o mais barato possível e trazer mais experiências para sua família. Fantástico. E é isso que a gente busca, né? E eu queria, assim, saber de você o impacto que isso causa. Porque eu vejo você viajando, curtindo com a sua família, todo mundo sorrindo. E, claro, para você chegar no momento que você está hoje, você aprendeu muito e errou Uhum. bastante também. E hoje você está aqui para nos ajudar e nos guiar e guiar os pais a planejar as férias dos filhos deles, da própria família. E eu curto muito isso. E eu vejo e eu admiro muito o que você faz. E eu queria saber o impacto que isso gera, né? De umas férias mal planejadas, né? Do pai ele não se planejar já financeiramente e o não já para a família, né? Já e com objeções de, vamos fazer uma viagem para qualquer lugar. Não, não pode que a gente tem isso, tem aquilo. Então, eu queria saber primeiro do impacto que isso causa até para a família. Você como um pai de família, você poderia me ajudar e dar essa luz aí pra gente? Pô, Danilo, o que eu percebo? O grande erro das famílias em relação à questão de não conseguir viajar tanto é a falta de planejamento. Poxa, a gente sabe que todos os anos, né, quem tem filhos pequenos ali com 3, 5, 10, 15 anos, ele tem 2 férias por ano na escola. E por que que a maioria dos pais não se planeja financeiramente para essas viagens? Poxa, infelizmente, né, o brasileiro não tem educação financeira para se planejar financeiramente, né? Isso a gente não aprende na escola, muitas vezes as pessoas não aprendem na vida. E só que essa parte, se as pessoas tiverem um pouco mais de planejamento financeiro, com certeza conseguiria trazer mais momentos ali, mais experiências para a família. Vou te trazer o exemplo meu próprio, Sim, sim. né? Todos os anos a gente sempre planeja nossas viagens com antecedência. Então, para você ter noção, a gente tem viagem marcada para todos os meses desse ano, sempre no final de Putz. semana. Por quê? Nós somos uma família que a gente não tem luxos, por exemplo, de ir em restaurantes caríssimos, comprar coisas caras. A gente prefere, né, economizar para trazer experiências para nossa filha. Então, todos os meses agora, então, a gente está agora em junho. Então, a gente tem viagem em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Porque a gente foi se planejando e comprando com antecedência. A gente foi pegando as promoções de Black Friday, as promoções que tem, né, da Semana do Consumidor em março, do Resort Week que tem em agosto. Então a gente vai comprando essas promoções e vai se planejando para as viagens. Então, se todos os pais se planejassem, com certeza conseguiriam fazer boas viagens durante o ano e trazer, às vezes, uma boa experiência, às vezes, um Experiência. acampamento para os filhos na viagem de julho ou janeiro. Mas, Sim. infelizmente, eles preferem, né, trabalhar para ganhar dinheiro, não se organizam, gastam, compensam, né? Gastam com outras coisas, com presente, com jantar caro, com presentes caros. Sim. Hoje eu prefiro muito mais dar para uma filha
para minha filha uma viagem, uma experiência legal, do que dar um videogame novo, do que dar um celular novo. Só que, infelizmente, os pais estão invertendo esses valores, né? Estão esquecendo da experiência, da realidade da vida e estão trazendo os filhos mais para as telas. Isso é um grande erro. Sim, eu concordo com você plenamente. E você falou tudo. Mais para as telas e não proporciona experiência, né? E uma coisa assim, uma dúvida, é o que mais sabota nesse dia a dia dos pais? O que entra, por mais que você explicou, presente, caro, alguma coisa, o que você encontra mais de sabotagem que a família tá tendo para não ter esses momentos aí? Cara, o que mais sabota, né, as famílias, essa questão de planejamento de viagem, realmente pode parecer algo clichê, mas é a falta de organização financeira e a falta de planejamento. Infelizmente, as famílias, elas não têm essa comunicação entre marido e mulher, né, entre esposo e esposa. Eles não têm essa comunicação das finanças da família. Então, se todo mundo sentasse e falar, olha, vamos organizar nossa vida financeira, vamos entender quanto que cada um traz de renda para casa, qual que é o nosso custo de vida e quais são os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Um exemplo, objetivo de curto prazo, fazer uma viagem nas próximas férias. Médio prazo, planejar a troca de um carro. Longo prazo, né, comprar um imóvel ou trocar o imóvel, reserva de emergência, Sim. a parte de você planejar a aposentadoria. Vamos supor que todo mundo fizesse isso e soubesse, poxa, uma viagem legal de férias para a família vai custar seus 8, 10, 15 mil reais. Para guardar, faltam, sei lá, para janeiro vão faltar ali em torno de 6 meses. Então, se eu guardar R$ 1.800 por mês, eu vou ter esses 10 mil para poder realizar essa viagem em família. Sim. E aí o pai e a mãe vão organizar isso dentro do orçamento. Então as pessoas, elas trazem as frustrações de não realizar seus objetivos, elas colocam as culpas sempre em terceiro. Culpa no governo, culpa no chefe, culpa no trabalho que não gosta, mas elas não têm essa autoanálise de entender que a pessoa não está conseguindo viajar, trazer experiências para a família por própria culpa dela. Sim, é verdade, Se ela cara. se organizasse, se planejasse, ela poderia fazer uma viagem. Entendeu? Então, o primeiro passo que tem é o quê? Ter essa comunicação franca entre a família de quais são os objetivos que eles vão fazer, o que eles vão querer conquistar nos próximos meses. E sempre viagem está dentro disso. Sim, eu acho muito importante. E assim, aí beleza. Eu tô até entendendo esse passo a passo, mas aí a família, o nosso pai lá, o pai, a mãe que tá nos assistindo, como que ele faz para começar o primeiro pontapé para iniciar esse planejamento? Legal. Qual que é a primeira, né, Primeiro lição, pontapé primeiro é ponto? seguir @Paisão Investidor, tá? Boa. Você me seguir nas redes sociais para você aprender, porque assim, em 40 minutos, 1 hora aqui de podcast, é difícil você trazer um planejamento personalizado. Mas o primeiro passo que o pai precisa fazer é buscar conhecimento. Tá. Ele precisa buscar conhecimento sobre como lidar com a vida financeira dele. Então ele precisa, né, colocar prioridade nisso. Muitas vezes as pessoas colocam outras prioridades na vida que são menos importantes. Então, poxa, todo mundo tem que saber, todo mundo aqui é adulto, quem está assistindo é adulto, tem sua família, tem seu filho, sua filha, e tem que entender a responsabilidade que nós temos com o futuro dos nossos filhos. Eu nem estou falando só de viagem, estou falando do futuro dos nossos filhos. Exatamente. E até vou fazer um parênteses, olha o momento que a gente está vivendo no Brasil. Independente se a pessoa que está assistindo é de esquerda ou direita, tanto faz o seu lado político, o Brasil está caminhando por momentos difíceis. A gente passa por uma crise financeira muito grande. Todo mundo sente na pele a alta dos preços. Olha quanto está o café hoje, gasolina, olha o nosso custo de vida, passagem aérea, olha tudo que tem ao nosso redor. Por quê? Porque várias medidas públicas que aconteceram desse governo, governos anteriores, infelizmente o Brasil está para um momento muito difícil. E se você não cuidar da sua vida financeira hoje a sua frustração pode ser não levar o seu filho para um acampamento legal, mas depois pode ser talvez a ruína financeira da família. Às vezes tem que tirar o seu filho da escola particular e colocar numa escola pública. Por quê? Porque você não tomou vergonha na cara, não tomou a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro. Exatamente. Então, o primeiro passo é a pessoa entender que ela precisa assumir essa responsabilidade. E o grande erro também de muitas famílias que têm uma boa renda é ter a falsa sensação de segurança. Eu ganho meus 10, 15, 20 mil reais por mês, tenho meus 50 mil, 100 mil guardado no banco, só que se olha na prática, a pessoa está gastando tudo, não sobra nada, os investimentos dela estão perdendo para a inflação, a família não está fazendo viagens legais, ele fica com frustração de ver o amigo dele que ganha menos que ele, levando a família para Disney, levando para um acampamento legal, comprando um carro novo. Isso está baseado na questão de ele apenas se organizar e assumir a responsabilidade financeira. Então, o primeiro passo, Danilo, te respondendo bem direto,
É a pessoa mudar a mentalidade dela e assumir a responsabilidade no futuro financeiro da família. Porque se ela fizer isso, organizar a vida financeira dela, fazer o dinheiro sobrar, com certeza ela consegue levar os filhos para fazer 2 vezes por ano o acampamento. Com certeza. Que tapa na cara, viu? Papai e mamãe. Que tapa na cara. Acho que de vez vocês colocarem objeções nas coisas, é se organizar, conversar entre vocês, familiares, né? Entre a família. O Gabriel deu toda a dica. Vai lá, segue o Gabriel, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso aí financeiro na vida de vocês. Eu vou trazer até um pouquinho para o acampamento agora, nesse momento, tá, Gabriel? Por exemplo, a gente tem temporada de janeiro e de julho, as de férias, né? Que muitas vezes o pai realmente não consegue pegar as férias junto com o colégio, algo do tipo, e aí o pai, eles decidem, vou mandar para um acampamento. E hoje o nosso ticket é um ticket, pelo que a gente traz, é um ticket mais acessível no mercado. Não tem um ticket mais acessível igual do acampamento DME e as experiências são fantásticas. Você bate muito na tecla da experiência. Hoje, eu vou colocar um ticket de 2 a 3 mil reais dentro do nosso acampamento. Para a criança passar 7 dias com 5 refeições, seguro viagem, com toda a infraestrutura que a gente oferece, enfim. Ambulância 24 horas, médica à disposição 24 horas. É uma experiência fantástica para a criança. Para o pai se planejar com um ticket desse, junto com uma educação com a família toda, é difícil para pagar um acampamento, sendo que nós do acampamento proporciona para o pai pagar em até 10 vezes no boleto se ele precisar, e a gente negocia para ajudar o pai a dar essa experiência para o filho, que a gente não quer que o filho tenha frustração por falta de desorganização financeira do pai, né, e da mãe, para ele vivenciar isso, né? Uhum. Então eu queria saber de você, qual que é a estratégia? Tá. Muito boa a sua dúvida, Danilo. Até vou falar para quem está assistindo diretamente. Imagina a sensação nas férias de julho, janeiro, seu filho, sua filha indo para um acampamento desse. Quantas pessoas vão conhecer? Olha a experiência de vida de tirar ele da tela e ir para o mundo real por um valor acessível de 2, 3 mil reais. Se você colocar isso na prática, vamos dividir por 6 meses, 3 mil reais. Vamos fazer 2. Vamos fazer 2 mil. 2 mil. Vamos fazer 2 para Vamos ajudar dividir todo 2 mundo. mil por 6 meses. Olha só o valor dá em torno de 340 reais, 350 reais, vamos colocar por mês que você está guardando. Se fazer em 10 é 200 reais. Mas vamos colocar que a pessoa guarde, nem faça o parcelamento, vamos colocar 350 reais por mês. Quanto que é hoje para você que mora numa cidade grande, quanto que é para você sair para jantar com a sua família? Num restaurante japonês, numa churrascaria, num restaurante italiano? Não gasta menos que 250, 300 reais. Então, se você economizar um jantar fora no mês, e você colocar que seja na caixinha do Nubank, no CDB do seu banco, ou colocar no Tesouro Selic, você guardar isso, você fala, vou guardar para as férias do meu filho e da minha filha. Todos, a cada 6 meses, vai poder ter dinheiro para poder fazer uma viagem legal, uma experiência. Então, é guardar 350 reais para poder fazer uma experiência dessa. E assim, você falar que é difícil guardar, aí você tem que rever todo o seu planejamento financeiro. Se você não consegue guardar 350 reais para o seu filho fazer uma viagem dessa, aí me desculpe, você tem que analisar toda a sua vida financeira e parar de jogar a responsabilidade para terceiros e assumir a responsabilidade, né, do seu filho não estar tendo tanta experiência na vida por culpa sua. Exatamente, concordo com você, Gabriel. E desculpa até sendo mais duro com você que está assistindo. Tem que ser duro, tem que ser duro mesmo, porque eu acho que é isso que nós precisamos. Alguém para tirar a venda dos nossos olhos, né? E você está fazendo esse papel aqui com a gente, né? Eu digo com a gente porque eu me incluo nesse papel, porque eu quero aprender contigo. E é uma experiência fantástica. Por 350 reais e tudo que oferece, se o pai corta, acho que é aquela pizza toda sexta, Sim. Né? Se os pais cortam aquela pizza sexta, sábado, cara, em uma semana aí, 2 semanas no mês, você consegue. E não é só isso, por exemplo, analisar as coisas. Se a pessoa organiza a vida financeira, vou dar um exemplo na prática. Legal. Quais são os principais gastos invisíveis que a gente tem na nossa vida financeira que a gente não corta por preguiça? Que é o quê? Vou te dar um exemplo aqui. Agora eu vou dar uma dica para quem está assistindo. Eu ia pedir isso. Que vai economizar pelo menos uns 500 reais por mês. É infalível essas dicas. Boa. Primeiro, tarifa bancária. A maioria das pessoas aqui não sabe, por preguiça não olha e paga na média 30, 40, às vezes 100 reais por mês de tarifa bancária sem precisar. E as pessoas não sabem que existe uma resolução chamada 3919, que é uma resolução do Banco Central,
onde ele obriga todos os bancos a destinarem serviços gratuitos, como Pix ilimitado, 4 saques de graça por mês, consulta via internet ilimitada, 10 folhas de cheque. Poxa, é muito serviço de graça. Então, se a pessoa economiza, um exemplo, R$ 40 de tarifa bancária, no ano já são R$ 500 que você está economizando. Salva aí, R$ 500 já de economia. R$ 500. Outra dica, cara, televisão, por exemplo, a cabo, net, Claro TV, cara, vamos lá, analisa na prática. Foi um exemplo disso. Lá em casa, há 2 anos atrás, a gente gastava R$ 200 por mês de Claro TV. E a gente percebeu que a gente assistia muito pouco, a gente assistia mais os serviços de streaming. O que a gente fez? Cancelou, economizamos R$ 2.400 por ano. Por ano. Já dá mais uma dica de R$ 2.400. Já pagamos acampamento aí. Já pagou acampamento só com essa dica. É. Outras dicas. Cara, consumo consciente na sua casa. Analisa, por exemplo, o seu consumo de energia elétrica. Pô, saiu do ambiente, desliga a luz. Esses pequenos hábitos de você desligar, pô, vai dormir, desliga o filtro de água, desliga o micro-ondas. Não é você ser muquirana, mas às vezes você economiza ali R$ 30, R$ 50 de luz, é R$ 600 por ano. Outro exemplo, a parte de consumo consciente de água no banho. Por exemplo, você se planejar para ir no mercado. Muitas pessoas vão para o mercado sem lista, vão com fome e acaba gastando muito mais. E uma outra dica importante de mercado é você colocar uma lista e colocar um budget, uma meta de quanto você vai gastar. Vamos supor que você vai colocar, vou gastar R$ 1.000 no mercado. Leva R$ 1.000 em dinheiro. Eu sei que é difícil. Boa. Nossa, né? As pessoas nem sabem o que é dinheiro hoje em dia. Boa. Pô, leva milão em dinheiro. Porque a gente perdeu, né, o conceito do que é dinheiro e trocou por isso daqui, ó. O cartão. Por um cartão de crédito. Olha esse pedaço de plástico aqui. Tem dinheiro aqui dentro e as pessoas perderam condição lá. Vai no restaurante, R$ 400, R$ 300. Digita a senha e perdeu a noção disso. Agora pega R$ 400, R$ 500 em nota de 20 ou nota de 50. Você vai ficar assustado o que é a noção do dinheiro. Então pega, às vezes, R$ 1.000 em 10 notas de 100 e vai no mercado. Só que acontece, quando você chegar na hora das compras, ali, atingiu a lista, vamos supor que a moça passou, a conta deu R$ 1.200. Sim. O que você vai fazer? Se você tiver com esse cartão aqui, ou passar o celular para pagar, digitou a senha, você não tem essa percepção, é R$ 200 a mais. Pô, R$ 200 a mais já é um acampamento a menos. Então, quando você leva em dinheiro, o que você vai fazer? Passou a conta, você vai tirar os itens que não são tão necessários. Tira a Nutella. Pô, não vamos levar o Omo, vamos levar o sabão mais barato aqui. Precisa levar 8 pacotes de bolacha. Não precisa, pô, não precisa levar o pacote de Doritos, as coisas caras. Leva o essencial. Quando você começa a ter mais essa questão de mudar a sua mentalidade, não é uma mentalidade de escassez, mas é dar valor pro dinheiro. Danilo, o dinheiro é energia. Não adianta você trazer o dinheiro para sua vida. Às vezes quem está assistindo tem uma boa renda, está atraindo o dinheiro para a vida dela. Só que ela não está cuidando desse dinheiro, ou seja, esse dinheiro está indo embora e não está se multiplicando. Então você tem que saber cuidar do dinheiro e dar valor para as pequenas coisas. Porque 100, 200, 300 reais que você economiza não é somente uma viagem de acampamento. Às vezes você economiza para você também guardar para uma previdência para o seu filho, para ele poder ter uma grana, para poder fazer um intercâmbio no futuro, para poder ter dinheiro para a faculdade. Então são essas pequenas economias que fazem a diferença. Muita gente fala, eu vou ter que cortar o cafezinho. Não. É assim, você ter consciência que se você vai todo dia na padaria tomar café da manhã fora e gastar R$ 30, isso implica você gastar R$ 900 por mês por falta de planejamento, sendo que você poderia ter o equilíbrio. Cara, Danilo, a gente tem que buscar o equilíbrio na nossa vida financeira. Equilíbrio para tudo. Então você corta nessas dicas que eu te dei que você vai economizar R$ 5.000 por ano para você poder compensar nisso. Você manda 2 vezes o filho para acampamento no ano. Faz sentido o que eu falei? Muito sentido, faz muito sentido. E para mim também tá sendo uma aula aqui, né? Eu acho muito interessante, que nesse lance de ir no mercado com nota em espécie, né? Você perde a noção. Você perde a noção do quanto você tá gastando. Cara, R$ 1.000 antigamente em dinheiro, cara, você olhava, pô, é muito dinheiro. Hoje em dia, R$ 1.000 é uma compra de mercado pro mês. Sim, sim. É verdade. Tem muito a ver aí, faz muito sentido. Porque a gente perdeu essa percepção, né, do toque, né? Do dinheiro. Toque palpável, cara. Tanto que hoje, exatamente. qual a última vez você viu uma nota de 100? Cara, faz tempo, viu? E aliás, se você perguntar, você tem R$ 1 aí, tem R$ 2 no bolso? Eu não tenho. Eu tenho uma nota de 100 guardada aqui, ó. Eu não tenho. A minha tá aqui, ó. Tá guardada.
Entendeu? Eu R$ 100. guardo ali para poder, pô, vou abastecer o carro, alguma coisa, sempre deixo. Às vezes acaba a bateria, mas eu tenho Sim. dinheiro, pago algumas coisas em dinheiro para poder ainda ter essa percepção do dinheiro que a gente perdeu, essa E perde o percepção. valor, né? Aí você perde o valor. Ah, vou te dar um exemplo também. Essa percepção a gente repassa para os nossos filhos. A minha filha não sabe o que é R$ 100. Por quê? Quando a gente vai para os lugares, Ela muitas passa o vezes ela cartão. fala: ah, paga isso, papai. Ah, filha, isso é caro, é R$ 60. Ah, R$ 60 é barato. Pô, ela não tem noção do que é. E ela finaliza a frase: passa o cartão, pai. Sim. Quer fazer um teste com seu filho e com a sua filha? Um teste bem legal. Pega, por exemplo, o quanto que geralmente você paga na escola do seu filho. Escreve nos comentários aí do vídeo se você paga 1.500, R$ 1.000, 2.000, R$ 3.000 por mês na escola do seu filho. Escreve nos comentários aqui para poder engajar aqui com o podcast. Boa. O que você vai fazer? Saca esse dinheiro, pega no final de semana, coloca esse dinheiro em notas de 50 na mesa, na frente do seu filho e da sua filha e fala: filho, filha, é isso que custa a sua escola todos os meses. E coloca o dinheiro no material, vai ter aquele bolo de dinheiro. Você vai impressionar o seu filho e sua filha. Fala, é isso que o papai tem que pagar para sua escola. Para você ter noção, papai tem que trabalhar 5 dias da semana, 7 dias para poder juntar esse dinheiro para poder pagar a sua escola. Então, se você não der valor, se você não estudar e tudo mais, olha quantos dias que o papai fica longe de você ou a mamãe fica longe de você para poder pagar a sua escola, para você poder aprender. Quando você ganhar um iPhone, é 2, 3 vezes esse montante de dinheiro. Então, papai tem que trabalhar um mês e meio para comprar o iPhone que você fica me enchendo o saco para comprar. Então, faz esse teste com seu filho, você vai mostrar a percepção do que é realmente dinheiro, não só, passou no cartão de crédito, digitou a senha, não tem nenhuma percepção. Sim. Não, e faz muito sentido, Gabriel. Eu tô aqui. Pela primeira vez eu tô num podcast que eu tô me encolhendo aqui pelo tapa que eu tô tomando e pela educação financeira que você está nos ensinando. E, claro, por falar em educação financeira, a gente não tem isso na escola, né? Na época que eu estudei, eu não tive essa disciplina e acho que até hoje não tem. Queria saber de você, a partir de quantos anos, a idade que a gente já começa a dar essa instrução financeira para o filho? Muito bom ponto, até fazer conexão com a questão até do acampamento. Vamos supor que, né, o pai que está assistindo, ou a mãe, que o filho quer acampar. O que você pode fazer também é começar a trazer a importância da educação financeira baseado na experiência. Então, vamos supor que custe R$ 2.000 o acampamento, vamos colocar na média, 2.500, tá? Tá. Beleza, fala, filho, você quer muito acampar? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma mesada, e parte dessa mesada você vai guardar esse dinheiro para a gente poder pagar o seu acampamento. Então vamos Legal. supor que no ano vai custar 2.500. Então, filho, vou te dar um exemplo, tá? O valor que você quiser, vou te dar R$ 400 por mês, filho. Desses R$ 400, a gente vai pegar R$ 200 e vai colocar no CDB do banco digital, a caixinha do Nubank, onde for. A gente vai guardar esses R$ 200 para a gente guardar para o seu acampamento. E os outros 200 você pode sair com seus amigos, você pode poder ir para um cinema, você pode fazer o que quiser, ou você pode guardar, e em vez de você uma vez só para o acampamento, você pode ir 2 vezes para o Duas vezes. acampamento. Boa. Aí você pode fazer esse exercício de dar uma mesada baseado numa troca, ou você pode guardar para comprar um PlayStation, o que você quiser. Legal. O problema dos pais, quando dão mesada, eles dão mesada para o filho, ó, você tem esse dinheiro para você pagar o que você quiser no mês. Só que a criança, o adolescente, ele não tem essa consciência financeira, que muitas vezes o pai também não tem, a mãe não tem. Sim. Mas se você coloca que ele vai guardar esse dinheiro que ele recebe para poder ter uma experiência ou comprar algo que ele tanto deseja, vai começar a fazer muito mais sentido para a pessoa. E assim, pensa que pode ser algo simples. Ah, meu, R$ 200 para um acampamento não muda nada na vida. Muda. Porque isso lá na frente, ele vai ter essa mesma consciência para ele guardar dinheiro, para ele comprar o carro dele, para ele comprar a casa dele. Então, Exato. olha que às vezes o simples fato da pessoa guardar, dar uma mesada e incentivar o filho a guardar R$ 200 para ele ir para um acampamento, pode implicar no sucesso financeiro futuro Dele. desse filho, dessa filha. Olha só como que é profundo. Faz muito sentido isso, né, Gabriel? Porque eu vejo assim, pelos relatos dos nossos acampantes, né? E dos pais, assim, também. Eu recebo até uma pergunta boba, mas eu recebo mesada semanal, eu recebo mesada mensal. Como mostrar isso? Porque assim, a criança, se ela recebe, minha concepção, a criança recebe toda sexta-feira, sei lá, o pai dá R$ 20, dá R$ 50. Como a gente trabalhar a cabeça da criança
para ela ter essa consciência. Se ela pegar os R$ 50, tô dando exemplo de 50, e torrar tudo no final de semana inteiro, cara, ela não vai ter o dinheiro para uma economia na segunda, na terça, na quarta. Como que a gente... Qual é o Tá. processo? Não sei. Olha, essa Não sei se você questão da conseguiu entender. mesada, se ela é semanal, se ela é mensal, a cada 15 dias, indifere. O grande problema, não adianta você apenas dar mesada sem dar um propósito para aquele dinheiro. Isso que acontece com grande parte dos brasileiros. Eles têm o salário, que é a mesada, E não mas põe eles não propósito têm um nenhum. propósito para aquilo. Então ele recebe os 3, 5, 10 mil de salário, 20 mil de salário. Estou falando do adulto. Legal. E ele fala, poxa, eu tenho esse dinheiro para gastar. Ele não tem a consciência que ele precisa guardar no mínimo 20% para os seus objetivos. 20, 30%. E o restante ele paga o padrão de vida dele. Então se todo mundo aqui usar uma estratégia muito antiga, tá? Desde os tempos da Bíblia, né? O rei Salomão falava isso, que é a estratégia do pagar-se primeiro, que é você dar o dízimo para você mesmo antes de você pagar as suas contas. Se você guardar 10%, 20% antes de pagar as suas contas, nunca vai te faltar dinheiro. Então, se você ganha 10 mil reais e você guardar R$ 1.000, 2.000, logo quando você recebe esse seu salário ou a sua comissão do seu cliente, do seu paciente que seja, você já guarda no investimento separado, numa outra conta, numa conta de investimento, e você sobrevive com o que sobra, você evita aquela situação de eu vou guardar dinheiro quando sobrar no fim do mês e nunca sobra, porque a gente tem essa condição mental de sempre gastar o que a gente recebe. Voltando para a criança, quando você dá uma mesada sem um objetivo, é a mesma coisa que você está dando dinheiro para ela gastar com o que ela quiser. Uhum. Então você tem que falar, papai e mamãe vai te dar R$ 100 por semana ou vai te dar R$ 400 por mês e você tem que guardar parte disso para você poder fazer o acampamento ou comprar o que você quer. Se você, vamos supor, você recebeu R$ 100 e você guardar 50, os outros 50 você pode gastar o que você quiser. Só que se você, em vez de gastar com coisa besta, você guardar também esse dinheiro, você pode comprar outras coisas que você tanto deseja. Então, o pai e a mãe, não adianta dar mesada, tem que trazer a consciência e a consequência positiva dele guardar dinheiro, o que isso vai trazer para ele. Por quê? A primeira vez que ele guardar dinheiro e for para o acampamento e ele falar para os amiguinhos, meu pai pagou o acampamento, ele falou, eu paguei meu acampamento com o dinheiro que eu recebi na mesada, ele vai ter aquela experiência positiva e ele vai, na mente dele, ele vai associar que poupar dinheiro traz essa experiência. E depois fica algo natural. Então, quando ele for um adulto, ele vai ser um adulto consciente com o dinheiro. Ele vai poupar, não por obrigação ou para não passar necessidade, ele vai guardar, porque ele sabe que guardar dinheiro traz experiência. É fantástico isso. E eu achei bárbaro o que você falou, porque tem muito a ver com o que acontece lá no acampamento e até mesmo quando a gente faz os acampamentos de escola, né? A gente recebe relato das crianças durante o acampamento que, assim, a criança fez rifa, aí eu vou entrar até na parte do jovem empreendedor já, a criança empreendedora. Ela vai atrás de rifa para poder pagar o acampamento, vende brigadeiro, faz... como que se fala? Artesanato, algo do tipo. Vai fazer pulseirinha para vender. Sim. E eu acho bárbaro isso, né? Porque a criança já está criando a responsabilidade de fazer o seu próprio investimento nas experiências, né? E aí eu queria saber de você, para um jovem, para uma criança, você acha válido esse tipo de processo da criança empreender já para poder ter essas experiências, né? Sim. Muito bom o seu exemplo. Até antes eu estava falando questão de mesada, né? Mas eu ia chegar nesse ponto de incentivar o empreendedorismo para o jovem, para a criança, em troca, né, do dinheiro que ela ganha, trazer experiências que ela tanto deseja. Sim. Porque você dar mesada só por dar mesada em troca, tá recebendo fácil. Você está recebendo fácil, você está criando mais uma pessoa dependente. Hoje tem um monte de jovens adultos dependentes, preguiçosos, que é a geração do nem trabalha nem estuda, né? Infelizmente, a gente vive num país hoje que a população hoje prefere receber Bolsa Família do que trabalhar. Concordo. Por quê? Porque o governo foi esse pai, essa mãe, né, sem consciência, que dando dinheiro de graça. Então, assim, essa parte de empreendedorismo é essencial, cara. Uma das melhores coisas que você pode ensinar para o seu filho é empreender. Que seja vender limonada, fazer brigadeiro, vender brigadeiro, fazer rifa, que seja
você começa a trazer um pensamento para a criança, para o jovem, de que para ele poder conquistar o tanto que ele deseja na vida, as experiências, as compras que ele quer, ele precisa transformar o tempo dele e a criatividade dele em dinheiro. Então você vai Faz trazer uma sentido. solução para a sociedade. Às vezes, pô, vender brigadeiro, qual que é a solução? Pô, você está trazendo uma satisfação, um prazer para aquela pessoa que está comendo doce, às vezes teve um dia difícil, aquele doce pode ajudar ela a ter um dia mais feliz. Então, poxa, quando ela entende isso, que empreender tá provocando isso, que ela ganha dinheiro com isso, e com o dinheiro que ela guarda, ela vai fazer o acampamento, pensa lá na frente, esse jovem, esse adolescente que juntou dinheiro para o acampamento através do empreendedorismo, ele pode ser um empreendedor de sucesso. Ele pode ser um Verdade. empresário, que pode ter sua academia, que pode ter seu salão de beleza, que pode ser um profissional autônomo, que ele vai correr atrás do dinheiro porque ele aprendeu isso o quanto antes. Ele não vai aprender com a porrada da vida aos 18, 20 anos. Filho, você tem que trabalhar, se vira. Poxa, pai, mas você nunca me ensinou a trabalhar, nunca me ensinou a ganhar dinheiro. Pô, olha só, então, só do simples fato de ele guardar dinheiro, trocar o tempo Trocar o dele tempo por dinheiro ali, empreendendo, para ele ganhar um acampamento, isso pode ajudar ele a pular várias etapas da vida. é verdade, faz muito sentido. E eu digo assim, vou dar um pequeno exemplo. Na escola, das escolas, né, que a gente vai muito. Formatura do nono ano. Aí eu passo nas salas, tal, minha equipe passa na sala, aí depois vai os bilhetinhos, né? Enfim, a escola tem toda a programação. Mas aí a gente sempre faz uma pergunta: quem tem interesse? Aí, nesse dia levantou a mão um menino, também, todo mundo, tal. Aí um outro menino do lado falou assim: para, você não tem dinheiro pra ir, você é bolsista aqui. Falou desse jeito, na minha frente e tal. Aí ele falou a resposta dele: não é o fato de eu ser bolsista que eu não consigo proporcionar uma formatura pra mim. Aí ele falou: vou vender brigadeiro e tal. Meu, ele deu um tapa na cara assim, a professora ficou também feliz com o exemplo. E muitas vezes a gente desqualifica a classe social que a gente está. Não é porque você é rico ou mais pobre, não pode ter uma educação financeira. E o exemplo, para mim, mais fácil foi desse garoto. Entendeu? Que era bolsista, é filho de uma faxineira do colégio, né? E vai ter umas férias, vai ter uma formatura por ele. Entendeu? E provavelmente esse jovem que é bolsista, que ele tem uma classe social menor, mas tem esse nível de consciência já sobre o dinheiro, sobre como ele vai transformar, né, a experiência, a formatura através do trabalho dele, ele tem uma grande chance de evoluir mais do que o outro jovem mimado que acha que o dinheiro vem fácil na vida. Exatamente. Então, assim, eu falo isso, tá, Danilo, compartilhando com você algo pessoal. Felizmente, meus pais não deram uma educação financeira para mim lá atrás e nem essa parte do empreendedorismo. E quando eu fiz 18 anos, que eu estava em São Paulo estudando, começando a estagiar e vendo o custo de vida de ter uma vida, eu demorei muitos anos para poder cair na realidade do que era ser um adulto, da responsabilidade com o dinheiro. Graças a Deus que eu entrei no mercado financeiro com 23 anos, isso me ajudou a ter esse nível de consciência, mas muitas vezes não vou colocar a culpa dos meus pais, que eles deram uma boa criação para mim, eles não tiveram educação financeira para poder ensinar, né, os filhos, eu e meu irmão, e a gente teve que aprender com a vida, né? Sim. Mas eu não quero cometer esse erro com a minha filha. Eu quero ensinar para ela sobre empreendedorismo, sobre a questão da importância de guardar dinheiro. Ela tem o cofrinho dela, ela tem a conta dela, a conta digital para menor de idade. A gente está guardando dinheiro para a festa dela, que ela quer ter em outubro. A gente está guardando dinheiro para ela. Toda vez que a gente guarda o dinheiro, às vezes quando ela quer comprar alguma coisa, a gente incentiva ela, faz umas atividades em casa para ela poder. Não adianta, minha filha tem 6 anos, empreender é difícil, né? Não, sim, Às sim. vezes, pô, a gente faz o quê? Ela faz uma limonada, vai vender para os primos, para a família, só para ter essa consciência. Mas lógico, quando for maior, eu vou começar a desenvolver isso na parte de empreendedorismo. Mas ela tem a consciência de guardar dinheiro para poder comprar aquilo que ela tem. E voltando para essa questão do. Eu acho que é muito importante, todas as classes sociais, a gente ensinar sobre a importância de lidar com o dinheiro. Infelizmente, a falta de educação financeira não é só para quem é desfavorecido socialmente e financeiramente. Tem muitas famílias ricas que não entendem o valor do dinheiro. Eu falo por quê? Cara, eu atendo muitos médicos, empresários que ganham 50, 70, 100 mil reais por mês de faturamento.
Como que seria a sua vida financeira hoje se você ganhar 50 mil por mês? Cara, seria com certeza melhor do que hoje. E se eu tivesse uma educação financeira, Até primeiro. fazer um parênteses. É, Pô, você ganhar 50 mil, maravilha. Só que se você tivesse um custo de vida de 50, 60 exatamente. mil, Não adianta eu ganhar 50 e tá gastando 70, né? então anote isso. Rico não é aquele que ganha bem, e sim aquele que sabe poupar, investir e multiplicar o seu patrimônio. Eu tenho vários mentorados e alunos meus que ganham 40, 50 mil reais, que gastam tudo e não tem nada guardado. Ou tem um pouco guardado na poupança, no CDB, perdendo para a inflação. E eu tenho outros mentorados e alunos que ganham 5, 7, 10 mil reais, que gastam ali no máximo, né, 70%, poupam ali 2, 3 mil por mês, tem às vezes 50, 100 mil reais bem investidos, diversificados. Quem vai ter mais dinheiro no futuro? O que ganha bem e que não investe? Ou o que ganha ok, sabe poupar, investir e multiplicar? Responde nos comentários quem você acha que vai ter mais Caraca, sucesso. é verdade, mas foi bem pra caramba. É, a questão assim, Gabriel, que eu até tenho, a gente tá falando muito de dinheiro, né? De finanças, né? Mas a gente tá também, o que eu queria entender mais também da parte emocional, sabe? Porque isso afeta muito. A gente deixa de ter vários acessos por não se organizar financeiramente e de ter várias experiências. E você citou alguns exemplos hoje. Tá citando alguns exemplos hoje pra gente. Eu queria saber de você, para trabalhar essa questão emocional, para trazer até pros filhos, tem alguma dica? Sim. Vou te trazer alguns problemas hoje sociais e familiares que impactam muitas famílias. Sabe qual que hoje é a principal causa dos divórcios? Não tenho nem ideia. Problemas financeiros. Que aí jogavam na pandemia. Sabe qual que é a principal causa de burnout? Problemas Nossa, financeiros. Sabe qual que é a principal causa de afastamento entre pais e filhos? financeiro também. Excesso de trabalho por conta do quê? Falta de dinheiro. Então você percebe que muitas vezes o emocional da família que está abalado, às vezes o marido e a mulher não estão numa relação tão boa. Por quê? O marido só trabalha, ou às vezes a esposa só trabalha. Eles não têm experiências de poder sair para jantar, viajar. Às vezes o pai. Quantas pessoas você conhece que tem esse exemplo? Ah, eu não tive uma boa relação com meu pai porque ele vivia trabalhando. Por quê? A pessoa entende que ela estar trabalhando, fazendo hora extra para ganhar dinheiro e compensar a ausência dela com presentes caros vai compensar. Só que olha o simples fato de se ele organizar a vida financeira dele, organizar, entender quanto que ele ganha, para onde que vai o dinheiro dele, ele saber quanto que ele vai guardar para cada um dos objetivos, saber investir, não adianta você só guardar se você não souber investir, você tem que buscar esse conhecimento de onde investir seu dinheiro, ele vai ter mais tempo ao lado dos filhos, porque ele vai trabalhar menos, ele vai fazer menos horas extras para ele poder ter mais tempo com a família, vai ter mais tempo com a esposa, com o marido, vai poder ter mais experiências, viajar mais, curtir mais a família, melhora o relacionamento familiar, melhora a relação entre pais e filhos. Pô, imagina o fato do pai ou da mãe ensinar sobre educação financeira e empreendedorismo para o filho. Olha o laço que você vai criando, você repassando, criando um legado para o seu filho. Só para você aprender e assumir essa responsabilidade. E o casal que está bem financeiramente ali, não é só ganhar bem financeiramente, viajando, indo, saindo para jantar, tendo tempo que o casal vai sair sem os filhos para poder jantar, realizando os objetivos, com carro novo, casa própria, tirando as frustrações, o cara trabalhando menos, ele evita ter mais burnout. Olha, tudo está relacionado ao simples fato dele saber cuidar da vida financeira dele. Isso está relacionado ao emocional. Então, muitas vezes, uma criança, né, que cresce com os pais ausentes, um adolescente cresce com os pais ausentes porque ficaram preferindo trabalhar para justificar, papai precisa trabalhar porque tem que pagar as contas. Olha a justificativa barata que ele dá para poder ficar longe do filho. E o filho compensa essa ausência, às vezes, com uma má influência. Às vezes pode ir para as drogas, às vezes pode ir para um amigo que, né, uma péssima influência para ele. E aí depois gera problema em casa. Ah, mas o meu filho adolescente, ele só responde, briga comigo. Pô, você não foi presente a sua vida inteira. Você não foi presente na infância dele. Agora você quer obrigar o adolescente a achar que você é um bom pai, uma boa mãe, só porque você não se organizou lá atrás? Entende que isso tudo é relacionado a você saber cuidar do dinheiro?
É verdade. E não Faz pode muito falar, eu sentido. ganho pouco, o mundo é injusto, culpa do governo. Cara, a culpa do seu momento financeiro atual é simples e prática, sua culpa. Todo mundo tem capacidade, você, Danilo, tem capacidade de você conquistar o que você quiser. A Maria Clara, né? Tem capacidade dela crescer baseado no esforço dela. Quem está assistindo a mesma coisa. Então a gente tem que parar de terceirizar as responsabilidades e a culpa do nosso fracasso, da nossa insatisfação, da nossa frustração em terceiros e assumir essa responsabilidade. Poxa, eu quero crescer? Poxa, como exemplo disso, você é da área de saúde há quanto Sim. tempo? Sim, 20 Pô, anos. se eu quero emagrecer, eu tenho que me alimentar bem e fazer exercícios. Eu tenho essa consciência. Eu quero viver mais tempo lá com minha filha, estou cuidando da minha saúde. Se você quer ganhar dinheiro, quer crescer, você tem que trabalhar de forma inteligente, não necessariamente trabalhar mais. E o dinheiro que você recebe, você tem que guardar, organizar, guardar, multiplicar e investir. Senão não adianta, cara. Você vai ter burnout, seu filho vai ter distância de você, você vai se divorciar porque você, né, foi ausente durante todo esse tempo, compensou com o trabalho e tudo mais, com presentes caros, mas não adianta Mas não nada na, adiantou na nada. prática. É Então verdade. entende tudo essa parte emocional está ligado a você saber cuidar do dinheiro. Sim. Lógico que cada um vai ter seu exemplo, vai ter às vezes um trauma, uma outra coisa. Eu não estou generalizando que tudo é relacionado ao dinheiro, mas grande parte dos nossos problemas são solucionados não com mais dinheiro na nossa vida, Pela mas, falta dele, né? né, pela falta do dinheiro. E aí, com a falta do dinheiro, você perde todas essas experiências que você mesmo citou. Sim, Que complicado. Tá vendo, gente? Economize, se organizem, mas tenham experiências, que isso não tem preço. A experiência, ela vale muito, né, Gabriel? com certeza. E assim, Gabriel, eu queria de verdade saber de você. Hoje, eu tenho até casos assim que o pai, ele, infelizmente, ele depende do INSS, né? A gente tem aí tá uma grande polêmica que eu queria até que você falasse isso. E o pai recebe uma aposentadoria baixa, né? E aí, por por estar aposentado, mas o filho é jovem, é criança ainda, ele quer participar de um acampamento, ele quer ter essa relação. E aí a gente já escutou de pai, pô, eu sou aposentado, eu ganho um salário mínimo, eu ganho dois salários mínimos. E aí com esse rombo também do INSS, que depois você puder comentar pra gente, é como que o pai ele programa, e até pro jovem já se programar na sua aposentadoria. Não sei se você está entendendo, estou indo Sim, ao sim. extremo. Porém, a gente está vindo de uma baixaria tão grande. E eu Sim. queria que você comentasse com a gente sobre isso. E até Bom, do escândalo também, tá? sim. Isso é a Bora última. polemizar agora. É, Bora, sim, sim, bora polemizar, mas também não ser tão sim. polêmico para o podcast não cair, né? Não, Também. sim, sim. Mas assim, Danilo, o que acontece? Hoje, como que funciona o INSS? Primeiro, o INSS significa isso nunca será suficiente. Então, o que acontece? Hoje, o nosso sistema previdenciário ele é defasado. Ele é um sistema que é uma pirâmide, onde a base, que são os trabalhadores contribuintes do INSS, mantém os aposentados. Só que essa pirâmide, né, aos poucos, ela está se invertendo, ou seja, a quantidade de pessoas que estão se aposentando está aumentando e a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Então, antigamente, né, você tinha uma pessoa se aposentando com 65 e ela tinha uma expectativa de vida de 75, 78 anos. Só que hoje o que acontece? A expectativa de vida no Brasil aumentou, porque evoluiu a questão de saúde, A né? longevidade A está maior, né? longevidade aumentou. Só compensação, a taxa de natalidade, que são a quantidade de pessoas que nascem, caiu muito nos últimos anos. Olha a quantidade de famílias. Antigamente as famílias tinham 2, 3 filhos. Hoje as famílias, quando tem filho, é um filho. É um filho só. Então, assim, e aumento também no número de pessoas autônomas, empresários que não contribuem para o INSS, o que está acontecendo? Hoje tem menos pessoas contribuindo e mais pessoas se aposentando. Então, essa pirâmide está se invertendo. E aí, além disso, somado com rombo do INSS, fraude do INSS, ou seja, descontos indevidos que passam na casa de 6, 9 bilhões dos Nossa Senhora. aposentados. Qual que é a chance no futuro da gente poder se aposentar daqui 20, 30 anos? Já tem estudo que mostra que nós vamos estar elegíveis a se aposentar pelo INSS com 78 a 85 anos de idade. Cara, pensa você se aposentar com 78 anos. Quantos anos você vai ter ainda de qualidade de vida? Nenhum. Então, a única solução hoje é você fazer um plano de aposentadoria privado. O que é isso? Você contribuir de forma, né, autônoma em alguma aplicação de longo prazo.
que seja numa boa previdência privada, ou um tesouro direto, né, que é o título público do governo de longo prazo. E isso eu vou perguntar para você. Mas vamos Vou lá. entrar nessa seara. Então, assim, se você contribuir para isso, você evita de você deixar toda essa responsabilidade, de você ter qualidade de vida no futuro para o governo. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cálculo. Como que você pode fazer esse cálculo? É simples, né? Você coloca quanto você quer ter de renda no futuro. Inclusive, para quem está assistindo, né, que assistindo esse corte, esse vídeo, eu vou disponibilizar uma planilha de cálculo de aposentadoria. Boa. Eu vou boa. colocar, se você está assistindo no YouTube, vai estar no link da descrição essa planilha gratuita de cálculo de aposentadoria. Olha que eu cobro, eu vou dar de graça só para quem está assistindo. Obrigado. E quem está assistindo esse corte, é só comentar a palavra planilha, que aí eu vou enviar. E aí o que acontece? Você tem que ter esse cálculo, quanto você quer se aposentar, para você ter noção quanto você precisa guardar por mês. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos fazer uma conta ao vivo Bora, aqui? bora. Quase derrubei o microfone. Fazer uma conta ao É que vivo. é um assunto tão falado, né, que a gente fica Não atrapalhou o áudio emocionado. não, né, Maria? Tá. Que a gente fica emocionado. Só fazer um cálculo. Vamos supor que aqui, vou fazer o cálculo para você. Você está com quantos anos? Eu tô com 39, vou fazer 40. Tá, 40 Dia anos. 28 de junho. Você quer se aposentar com quantos anos? 60, 65? O mais cedo possível. Tá, o mais cedo possível. Mas vamos colocar saudável 60 anos. 60 anos, Então mas você eu vou tem- estar com saúde. Mas vamos colocar aposentar, não é você parar de trabalhar, mas é você parar de depender do seu tempo Sim. para você poder gerar dinheiro, que você construa um patrimônio que vai tirar uma renda passiva que vai pagar suas contas. Vamos seguir o padrão, 65. Beleza. Então aqui, vamos colocar que você contribua, vamos ter uma noção, R$ 500 por mês, num prazo aqui de, no caso você falou 25 anos, 25 anos, né? Vai ser 300 25. meses, tá? Tá, Vamos colocar aqui, fazer um cálculo com uma média de rentabilidade anual de 10%, legal. tá? Se você guardar R$ 500 por mês, em 25 anos, você acumula um patrimônio de R$ 616 mil. Ou seja, isso vai tirar uma renda passiva. Se você tirar 0,5 ao mês, você vai ter uma renda passiva de R$ 3.000 por mês que não vai perder para a inflação. Então, R$ 3.000 por mês de aposentadoria aos 65 anos. Só que você fala, pô, Gabriel, eu não estou satisfeito com isso, eu quero melhorar. Então, beleza. Então, vamos ver assim, se você se esforçar, Danilo, e você poupar R$ 1.000 por mês. R$ 1.000 por mês. Colocar no mesmo prazo, só que vamos falar, pô, Gabriel, eu vou investir, vou aprender a investir, em vez de render 10, vai render 12% ao ano. 1% ao mês, em média. Com esses R$ 1.000, você já transforma esse patrimônio em R$ 1.600.000. Ou seja, isso vai te dar uma renda passiva de R$ 8 a R$ 10.000 por mês. Dá para ter uma boa aposentadoria? Com a idade que a gente vai estar, sim, não tem que só entender o momento lá, mas dá pra dar uma. Putz, meu pai trabalhou 35 anos, funcionário público, aposentado, ganha 2 salários mínimos. Entendeu? Então, assim, olha só a importância de você guardar dinheiro. Agora, na sua cabeça, você entende que para você se aposentar com uma renda de 10 mil, sem depender do governo, daqui 25 anos, você precisa guardar R$ 1.000 por mês. Então, você já tem o seu número mágico da aposentadoria. Agora, o que você tem que fazer? Quanto que eu preciso faturar por mês nos meus negócios para que eu tenha a condição de poupar esses R$ 1.000 para aposentadoria e mais o restante do dinheiro para eu poder trocar de casa, né, comprar um carro, Sim. viajar mais. Entende? Então a gente olha o valor futuro, quanto que a gente quer chegar e traz o valor presente. Então agora você sabe que cada mês que você deixa de poupar R$ 1.000, você está se afastando da aposentadoria, você está postergando isso. Então para quem está assistindo, se você quer planejar a aposentadoria, você tem que fazer esse cálculo de quanto você precisa guardar por mês para você ter a renda que você deseja no futuro, sem depender do governo. Então, vamos supor que você tem ainda uma aposentadoria do governo, se tiver, ela tem que ser um complemento. O mínimo tem que ser o valor que você guardou para sua aposentadoria. Senão vai acontecer o quê? Esses pais aposentados que recebem 2 salários mínimos Sim. e, desculpa, tá? Dão essa desculpa de não trazer experiência para o filho porque não se planejou no passado. E aí o que ele tem que fazer na aposentadoria? Trabalhar, empreender, fazer bico, para poder complementar a renda, para poder pagar as contas e, quem sabe, trazer uma experiência dessa. Sim. Aí você pode falar para ele, poxa, vamos fazer um programa de incentivar um empreendedorismo para o seu filho, para o adolescente, para ele juntar o dinheiro? Às vezes a gente pode até pensar nesse projeto, a gente lançar um projeto de educação financeira para o adolescente. Caso o pai não tiver o dinheiro para poder pagar o acampamento, o filho aprende empreendedorismo, aprende educação financeira para poder juntar o dinheiro. Fica a dica, hein? Bora, vamos fazer. Vamos colocar essa ideia em prática aí. Eu sou super a favor.
E para você ver, né? Você deu um exemplo aí que na minha aposentadoria, se eu guardar R$ 1.000, nos meus 65 anos, eu vou estar podendo usufruir R$ 8.000 aí, no mínimo, com o meu custo de vida, né? E o pai desorganizado, ele não vai ter a saúde, ele vai continuar trabalhando. Eu tiro o exemplo vem da minha casa. O meu pai, ele é aposentado e com R$ 3.000 não paga o custo de vida dele. Entendeu? Então acho que a dica que o Gabriel deu, você comenta aí, ele vai mandar planilhinha, eu acho que é super essencial. A gente tinha que ter essas ferramentas na mão, mas cabe a nós ir atrás. E por isso que eu trouxe o Gabriel aqui hoje, justamente para nos ensinar, né, a ter uma educação financeira e agora a investir, que eu quero perguntar para ele hoje. Qual é o melhor investimento para jovem assim fazer e para eu vou dar meu exemplo também. Eu quero ter um investimento, eu quero aplicar o meu faturamento, o meu lucro em alguma coisa, entendeu? Para Sim. melhorar o acampamento, algo do tipo. O que que você nos direciona aí, por favor? Legal. Primeiro, eu não quero gerar uma frustração em você, tá? Mas vou falar que não existe o melhor investimento. O que existe é o investimento para o seu momento e o seu objetivo em específico. Vamos supor, grande parte das pessoas que elas têm insegurança financeira ou elas têm muita preocupação com o dinheiro é porque elas não têm uma reserva de emergência. Não só para a sua vida financeira pessoal, mas também para o seu negócio. E isso tem que separar, principalmente para quem é empreendedor, empresário, tem que separar o PF do PJ. Legal. Mas vamos colocar, hoje, primeiro, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o cálculo da sua reserva de emergência, que é o quê? 6 vezes o seu custo de vida mensal. Custo de vida, o que é? Não é você sair para jantar fora, nada disso. É quando a gente estava na época da pandemia, quando a gente ficava em casa, era aquele custo de vida. Então vamos supor que um pai que ganha R$ 8.000, o custo de vida dele ali tem que ser no máximo 6.000. Se for 6.000 vezes 6 dá R$ 36.000. E isso tem que escolher um investimento que tenha uma liquidez para resgate, que é a flexibilidade de você resgatar no dia. Aí tem algumas opções. CDB de liquidez diária, que você encontra nos grandes bancos, no Bradesco, Itaú, Santander, rendem 100% do CDI. Hoje o CDI está 14,6 no momento da gravação do vídeo, então vai te render 14% ao ano, 14,6. Aí você tem dos bancos digitais. Você tem Nubank, pode render até 110. Banco Inter, 102. C6, 102. Sofisa, 105. Você tem vários bancos digitais que têm condições melhores ali. E o banco No? Qual? No. Não, Nubank? Não, é esse daqui, No. É, esse aqui, ó. Até te mostrar aqui. Ó. Cara, não conheço, vou pesquisar Eu vou depois. te falar por quê, não te cortando. Eu e a Carol, né? A Carol é minha mulher, nós fizemos estamos fazendo um próprio desafio, que é um desafio bobo lá, pode ser bobo, mas é R$ 25 toda semana. Durante um mês é no CDI, tá? 110. Tá. Então, se o CDI tá 14,6, 110% significa que ele vai render em torno de 15,5% ao ano. Porque hoje a taxa de juros está muito alta, entendeu? Então ele vai te render ali 1,3 ao mês. É uma boa rentabilidade, só tem que entender a saúde financeira dessa instituição. Mas estou trazendo os exemplos que as pessoas conhecem. Mais prático, né? São os bancos digitais. Nubank, C6, né? Inter, que é o que eu uso. Neon, tem os principais. A caixinha do Nubank já é uma opção boa para você começar. E aí quando você juntar a sua reserva de emergência, foca em juntar esses 6 meses de custo de vida. Meu, vai te trazer uma paz financeira tão grande você saber que você tem 6 meses do seu salário lá garantido, o seu custo de vida. E aí depois você começa a pensar em ir para renda variável, em ações, fundos imobiliários, ETFs, de pensar em começar a mandar dinheiro para fora também, um dos pontos importantes, que é você aprender a dolarizar o seu patrimônio, que é investir lá fora para proteger do risco Brasil, né, e proteger também da desvalorização do nosso real, que é muito grande. Então depois você começa a pensar nisso. O grande erro das pessoas começou a juntar o dinheiro, já quer comprar ação, fundo imobiliário, nada disso. Foca em juntar na reserva, no Tesouro Selic, no CDB do banco ali, menos na poupança, que poupança rende merda nenhuma. Vai te render 0,6 ao mês, vai perder para a inflação. Então foca no CDB desse, no Tesouro Selic, junta os seus 6 meses. Aí o que eu aconselho? Você, às vezes, fazer um curso de finanças, entrar numa mentoria, ou você aprender por conta no YouTube, tem muito conteúdo gratuito bom, e aprender sobre os investimentos
E aí, com a sua experiência, você aprendendo a investir aos poucos. Porque assim, Danilo, conhecimento é libertador. Se Sim. você não aprender a investir seu dinheiro, você vai ficar refém de gerente, às vezes que está mal intencionado, um assessor de investimentos despreparado. Então você tem que ter essa consciência para você ter a noção se você está realmente entrando numa boa aplicação ou não. Então, respondendo, não existe melhor investimento. A coisa mais importante é você fazer sua reserva de emergência e aprender a investir. E aí você vai tendo a sua melhor decisão para o seu perfil financeiro. E com certeza, assim, ó, eu acho que para vocês que estão em casa, depois eu vou até dar a palavra pro Gabriel, ele para te dar uma mentoria, eu acho que seria a melhor coisa possível para abrir sua mente, abrir a mente da sua família, quebrar crença também, que a gente cria muita crença financeira. E o Gabriel é o cara, assim, que eu conheço e eu tô mais próximo, que tem uma expertise que vai nos ajudar a desbloquear muita coisa. E até desbloquear meu cartão, brincadeira. Mas eu acho que a gente tem que procurar os melhores para ter direcionamento e sair dessa alça de gerente de banco mesmo, mal intencionado, que acontece muito isso. E eu já caí nisso, tá? Não tenho vergonha de falar. O Gabriel foi falando, eu fui, meu Deus do céu, quanta coisa errada que eu fiz. Gabriel, eu queria de você, antes da gente ir finalizando, queria que você deixasse 3 dicas básicas e rápidas para o pai guardar o dinheirinho. Rápido, tem que ser 3 dicas rápidas. Você deu várias hoje, dá mais 3. Legal. A primeira dica é você sentar o bumbum na cadeira com a sua esposa, com o seu marido, você abrir o computador ou pegar um caderno e anotar todas as entradas financeiras, todas as receitas que a família tem e todos os custos. Aí separem custos fixos, que é a parte de aluguel, condomínio, financiamento, Isso é legal que plano você vai de explicar o que é saúde, custo tudo fixo e isso. o A que é parte variável. o que é fixo, por exemplo, escola, financiamento, plano de saúde, seguro de vida, luz, água, gás, coisas fixas de casa são coisas essenciais. Parcelamento do cartão de crédito, você compra uma televisão em 10 vezes de R$ 400, essa parcela de R$ 400 é um custo fixo que você tem. Isso é o custo fixo. E aí você tem, que é o custo fixo essencial. E aí você tem o custo variável, que é o custo não essencial. Que aí entra lazer, restaurante fora, na parte de beleza, hobbies, saúde, farmácia. São coisas que são variáveis que não tem algo tão fixo. Combustível, isso varia todos os meses. E investimentos, que o ideal é 20%. Então, fixo, 50% no máximo, variável no máximo 30% e 20% para investimentos. Então, primeiro passo, organiza a sua vida financeira. Segundo passo, depois de você organizar a sua vida financeira, você vai escrever no papel com a sua esposa, seu marido, quais são os objetivos que você tem para sua família de curto, médio e longo prazo. Quero viajar para tal lugar, quero ir para o acampamento, quero, por exemplo, trocar de carro, quero comprar uma casa, quero quitar o imóvel, quero planejar a aposentadoria, quero fazer reserva de emergência. Anota isso. E aí você vai colocar, responder algumas perguntas. O que eu quero? Quanto que isso vai me custar? Quando que eu quero conquistar esse objetivo? E quanto que eu preciso guardar por mês? Vamos trazer um valor presente? Quero levar meu filho para o acampamento. Custa R$ 2.500. Quando que eu quero levar ele? Em janeiro de 2026. Daqui 6 meses. Quanto que eu preciso guardar por mês? Então, se é R$ 2.500, preciso guardar pelo menos R$ 350. Olha só. Você respondeu essas perguntas, você já tem noção que se você guardar R$ 80 por semana, R$ 85, daqui 6 meses seu filho vai estar no acampamento. E faz a mesma coisa para trocar de carro, para fazer uma viagem para aposentadoria. Então, o segundo passo, a gente comentou que é planejar os objetivos. E o terceiro é você investir na prática, que é você abrir conta numa corretora, abrir conta no banco digital, começar a aprender sobre investimentos, investir para esses objetivos. Não adianta você deixar na poupança ou parado na conta. Aprenda a investir o seu dinheiro para você não somente ganhar, cuidar, mas também investir e multiplicar. Então, são esses 3 passos. Organizar, planejar e investir na prática. Pegaram essa? Pega essa daí, hein? Puta de um corte aí. E até você foi falando de organização, aí me passou antes da gente finalizar, um dos pais que sempre fecha acampamento com a gente, e a gente dá opção de pagamento. Cartão, boleto ou Pix, enfim. Aí o pai, ele falou, não, eu vou pagar no cartão porque eu quero milhas para planejar outras férias para minha Sim. família. Aí você já vê o nível de educação financeira que ele já muda.
E se você puder comentar rapidamente a questão de milhas, a importância do cartão, de milhas, como você consegue também, eu não sei se Sim. está dentro do que você pode nos ensinar. Sim, isso inclusive é um dos módulos que tem dentro, né, da minha mentoria, que é falar dessa parte de planejamento de viagens, principalmente utilizando o cartão de crédito como um aliado e não um inimigo para você poder conseguir fazer mais viagens com sua família. Porque existe um universo de um mundo de milhas que você sabendo utilizar seu cartão de crédito, você consegue garantir pelo menos às vezes uma, duas viagens por ano de graça, Putz, às vezes pagando passagem aérea, pagando hotel. No ano passado, em dezembro, a gente foi para os Estados Unidos, a gente pagou a passagem e os hotéis basicamente com as milhas que a gente acumulou durante o ano. Então você que transforma os seus bárbaro. gastos do seu dia a dia, né, no cartão de crédito em milhas aéreas para você poder viajar. Mas é um assunto um pouco Muito complexo, mas você tem longo. que aprender. Mas, cara, hoje todos os bancos têm programas de milhas que se você aprender, analisar, pegar um bom cartão de crédito do banco, que vai te pontuar 2 pontos, 2,5 pontos por Por cada compra. real, cada dólar gasto, você consegue, vamos supor, você gasta 10 mil reais por mês no cartão de crédito. Você vai acumular em torno aí de mais ou menos 5 a 6 mil milhas. Isso no ano, 70 mil milhas, você já consegue pagar, às vezes, para fazer uma viagem ali, né? Paga, às vezes, para o casal para ir para o Nordeste. Já é um caminho, Putz. entendeu? Então, assim, saber utilizar o cartão pode ser um bom aliado para você viajar mais com a família. Então, se você pagar o acampamento no cartão de crédito em 10 vezes, você já junta milhas para você fazer uma outra viagem. Olha só. Exatamente. Tá vendo? E dá para você ir para o acampamento, dá para mandar o filho para o acampamento, juntando as milhas e se preparando para outra viagem. Bem falado aí, Gabriel. Gabriel, a gente está chegando no nosso momento final. Eu tinha muitas dúvidas, eu queria falar muito sobre os outros Te marca a assuntos. parte 2 A depois. gente vai marcar a parte 2. E assim, você tá. Pede pra galera colocar nos comentários do YouTube se eles querem a parte 2. É boa. E não esqueça de escrever lá da planilha, tá? Que o Gabriel vai disponibilizar a planilha para vocês. Gabriel, eu queria que você, antes de finalizar, falar aonde que a gente pode te encontrar, né? Suas redes Ótimo. sociais, seus cursos. Fala pra gente como que faz aí pra. Eu quero ter o curso do Gabriel, como que eu faço? Legal. Bom, primeiro você me segue nas redes sociais, eu tô no Instagram, TikTok, YouTube, Kawaii, @paizão com Z Vamos ver. investidor, né? Você procura lá, coloca para seguir. Eu acho que o principal canal meu do Instagram e escreve lá na mensagem, olha, eu assisti seu episódio junto com o Danilo, o pessoal da DME, muito legal. Que eu vou dar um direcionamento ali, já vou dar uma consultoria gratuita ali via direct, entendendo o seu momento financeiro, quais são os principais desafios financeiros, objetivos, já te dou um direcionamento e explico um pouquinho das soluções, né? As soluções são muito variadas. Eu tenho desde de curso, né, para ajudar você a organizar suas contas e aprender a investir. Eu tenho mentoria de acompanhamento para quem já tem dinheiro guardado, investido no banco, que está parado, que não está rendendo nada, que quer multiplicar o patrimônio. Tem uma mentoria ali de alavancagem patrimonial, de acelerar o crescimento do patrimônio, que eu crio carteira de investimentos no Brasil e no exterior, mostro quando que ela pode chegar no primeiro milhão, nos primeiros 5 milhões de patrimônio. Então depende muito do objetivo e da necessidade da pessoa. Então vai no meu Fantástico. Instagram, manda mensagem no direct que eu atendo todos os meus novos seguidores, eu mando mensagem, recepciono, fala que tá do DME e aí eu te mando mais uns presentinhos ali, não só a planilha, vou mandar mais uns presentes. Que mimo, hein? Que mimo. Gabriel, gostaria de você falasse uma frase ou deixasse uma mensagem que impactasse assim a família para se organizar financeiramente aí, que conselho Sim. você daria nesse momento final aí Pô, para pessoa? você que é pai, você que é mãe, não adianta você trabalhar tanto e ter tanto sucesso no seu trabalho se você tem fracasso em casa. Se você não tiver condição financeira de você poder pagar uma viagem simples de um acampamento para o seu filho, para sua filha que vai ter uma experiência incrível em 7 dias, olha só o que você está deixando de construir para a sua vida financeira. Então, muito importante, muda sua mentalidade financeira, para de culpar os terceiros em relação às suas frustrações financeiras, organize sua vida financeira, planeje seus objetivos, guarda dinheiro, aprenda a investir, aprenda a multiplicar seu patrimônio, porque você pode proporcionar uma vida muito melhor para sua família se você assumir as responsabilidades em relação ao seu dinheiro. E tudo está nas suas mãos para você poder fazer um acampamento, trocar sua casa, né, trocar o seu carro, fazer mais viagens, levar seus filhos para a Disney, tudo está nas suas mãos
se você assumir a responsabilidade com o seu dinheiro. Me siga nas redes sociais, @paizãoinvestidor, que eu vou te ajudar a você evoluir financeiramente, organizar a sua vida financeira e realmente trazer um legado para os seus filhos crescerem com responsabilidade, com educação financeira e eles multiplicarem todo o patrimônio que você vai construir daqui para frente. Show de bola. Gabriel, gratidão. Obrigado Tamo pelas junto. dicas. Eu vou querer a parte 2, tá? Eu vou querer, Gabriel, já se ajeite aí, mas para você ter a parte 2, tem que deixar os comentários. Bom, pessoal, você que acompanhou a gente hoje no nosso DMEcast, gratidão. Espero que a sua família prospere com as dicas do Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Que Deus te abençoe e te dê muita força Amém. para você poder ajudar mais pessoas, tá? Diversão, magia e encantamento, DME é o acampamento. Tchau, pessoal. Valeu. Um abraço.